Boa noite, amados ouvintes, que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês, que Deus abençoe e ilumine a cada vez os seus caminhos, trazendo paz, trazendo tranquilidade, esperança dentro do coração de vocês. E hoje nós vamos estar aqui com o Rogério, mas antes disso, gente, eu vou colocar para vocês a vinheta aí, para vocês conhecerem nossos patrocinadores, conhecer um pouquinho do pessoal que está junto com a gente aí nesse podcast maravilhoso da TV Galáctica também. Gente, hoje num tema maravilhoso. O tema de hoje, fim do mundo, muito ou realidade? Quem melhor do que um especialista, né? Uma pessoa que conhece bem tudo isso do que o Rogério Buzzi. Seja bem-vindo à TV Galáctica, Rogério. Muito obrigado pelo convite, Wagner, que Deus possa, como você diz, nos conduzir nisso tudo. Me parece, né, Wagner, que especialista nisso é difícil, né, porque você vê tanta gente, né, falando sobre esse assunto, é um assunto, dizem, né, que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né, e eu acho que de lógico. Profeta também, todo mundo tem um pouquinho, né, porque a gente vê muita gente falando sobre isso, né, mas, de fato, muito obrigado pelo convite, espero realmente que as pessoas possam entender aquilo que a gente quer transmitir nessa noite. Olha que maravilha. Inclusive, quando souberam que você vinha aqui, eles mandaram para mim, eu tô com as perguntas aqui, ó, tem vários ouvintes mandaram. A primeira pergunta, e outra coisa também, queria que você se apresentasse e falasse quem é o Rogério, também, enquanto eu já estou selecionando as perguntas aqui, por favor. Ok. Wagner, o Rogério é uma pessoa comum, como qualquer outra, que aos 2 anos de idade teve a infeliz ideia, como criança, de beber soda cáustica, ficou 9 anos num hospital internado, passou por experiências que obviamente, a grande maioria não passou, e em função desse trauma que eu tive, né, você imagina uma criança, 9 anos, né, num hospital se tratando, posso dizer que tive, assim, muito cedo, contato com Deus, e com sonhos, assim, que Deus me dava, que eu só fui entender que eram sonhos de Deus depois de muito tempo, né? Rogério hoje é, digamos, um estudioso da Bíblia, minha área é a área publicitária, mas o que eu realmente gosto de fazer é estudar a Bíblia e dar palestras sobre ela, para tentar, pelo menos, desmistificar essa ideia de que a Bíblia tem que ser explicada por pastores, e que se não for pastores não explica direito, e mais do que tudo, essa confusão que está aí sendo feita em cima da própria Bíblia. Haja visto, né, Wagner, que hoje nós temos aí 45 mil igrejas só registradas, né, no mundo. Então, você imagine só se não é uma baita confusão para as pessoas hoje isso, né? Então, o Rogério Buzzi é isso, tá? Uma pessoa comum, como qualquer outra, que resolveu um dia desafiar a Deus no bom sentido, né, aquele Deus que divide e razoemos, e resolvi realmente colocar à prova a Bíblia, e é o que eu faço há mais de 20 anos. Olha, eu tive inclusive aqui o Rodrigo, né, ele falou, fala-se muito sobre o fim do mundo, sobretudo com os acontecimentos que estamos vivendo. Agora, segundo a Bíblia, o fim do mundo é muito ou uma realidade? Isso foi o que o Rodrigo perguntou para você, né? Veja, Wagner, hoje fala-se sobre o fim do mundo, né? E é impressionante, né? O tipo de coisa que você ouve em relação a isso, né? Particularmente, segundo a Bíblia, que é a pergunta, né? Jesus está assentado no Monte das Oliveiras. Chegam aí os seus discípulos e dizem, está em Mateus 24, no capítulo 24 de Mateus, que é o sermão profético de Jesus. E eles perguntam, Senhor, diz-nos que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja, a pergunta deles, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Foi a pergunta que fizeram para ele, quando ele disse que do templo não ficaria pedra sobre pedra.
Os discípulos tentando mostrar o templo para ele, falou, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. E eles, bom, para destruir um templo com pedras de 1 tonelada, só o fim do mundo. E perguntaram para ele, que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos verão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganando muitos. Então, antes de tudo, Jesus deu alguns sinais, veja, eles perguntaram que sinal, mas Jesus deu alguns sinais que mostrariam, né, a vinda dele, que é relacionada ao fim do mundo. Então, não precisaria avançar muito, né, Wagner? É só olhar a quantidade hoje de falsos cristos e falsos profetas que estão por aí, né? Para quem acompanha um pouquinho disso, basta abrir a internet, dá uma olhada aí no que os pastores, né, que se dizem pastores, estão fazendo, e dê uma olhada se nós não estamos, né, nesse tempo. Mas chama a atenção para mim, Wagner, também, ele deu sinais no mundo religioso, falsos pastores, falsos cristos, né, essa confusão que está aí, e logo depois da aflição daqueles dias, disse, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus deixou muito claro que o fim do mundo é uma realidade e está relacionado à vinda dele. Você não pode falar de fim do mundo sem falar da vinda dele. Então, estão relacionados os dois acontecimentos, e ele deu, como disse, né, inclusive sinais na natureza que já ocorreram, Wagner, para você ter ideia. Ele falou que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas do céu cairão. A gente iria muito longe para colocar tudo, mas só de forma muito rápida, né? Foi marcado pelo grande terremoto de Lisboa em 1755 e culminou com a chamada queda das estrelas em 1833. E entenda-se, não foram eventos comuns. Não foram eventos comuns. O sol escurecerá, mas a gente conhece, né? Eclipse e tal. Nada a ver com eclipse. O sol, ao meio-dia, simplesmente ficou tudo escuro e ele deu sinais, então, na natureza e sinais no mundo religioso do que aconteceria, entre muitos outros que já ocorreram, né, e a gente aguarda, inclusive, novos sinais que vão ocorrer daqui a pouco. Tá ótimo, meu querido. Teve outra pergunta aqui. Você citou vários sinais, mas esses sinais da natureza que você diz que já aconteceram e Cristo não veio, como entende isso? Olha, o pessoal está interagindo. O pessoal está interagindo com você aqui, hein? Boa pergunta, Wagner. Veja, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, diz assim, o que foi, isso é o que há de ser. Né? O que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Então, a Bíblia, né, a palavra de Deus, eu entendo que a Bíblia é a palavra de Deus, diz que não há nada novo debaixo do sol. Então, os sinais na natureza aconteceram, mas eles vão acontecer de novo. Deus permite que os sinais aconteçam e faz com que eles aconteçam de novo para a gente não se perder. Então, esses sinais, por exemplo, que aconteceram no passado, vão acontecer e vão acontecer agora de forma muito mais forte, muito mais assinalada. Aquilo que foi uma queda das estrelas, por exemplo, vista nos Estados Unidos da América, Massachusetts e tal, vai ser visto agora a nível praticamente global, quase que global. Então, assim, a história se repete, mas ela se repete com muito mais ênfase para que as pessoas entendam isso, né? Quando você lê o livro do Apocalipse, Wagner, que também fala do fim do mundo, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, que as notificou a João, seu servo. Então, o Apocalipse fala que as coisas vão acontecer brevemente. Por que brevemente? Porque da mesma forma que Eclesiastes, né, o que aconteceu acontece de novo, que Deus permite para que a gente não se perca, né? No livro do Apocalipse mesmo, no versículo 19, diz a João, escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Ou seja, né, a questão é que o Apocalipse relata, inclusive, o que aconteceu, o que acontece, o que está acontecendo e o que vai acontecer. É por isso que os sinais se repetem. Então, a pessoa aí pergunta, né, de forma bem inteligente, inclusive, não, mas os sinais já aconteceram. Sim, já aconteceram como um marco inicial para nós, mas vão acontecer de novo, tá bem? Está ótimo. Mais uma pergunta aqui para você. Você citou falsos cristos e falsos profetas. Qual a diferença?
É difícil, às vezes, né, você separar uma coisa da outra. Mas, por exemplo, na época de Jesus, para você ter ideia, Barrabás, ele era como Bar Jesus. Ele era, por assim dizer, um falso Cristo, né? Mas era um sujeito, por assim dizer, bandido, assassino, né? Só na cara dele você via que ele era um mau elemento. Então, os falsos cristos, por exemplo, né, vamos para a Bíblia, que aí, pelo menos, ela deixa isso muito mais claro, diz assim, ó, no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 15, diz, acautelai-vos os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O falso profeta, ele é muito mais perigoso que o falso Cristo. Por quê? Porque o falso profeta, ele vem como uma ovelha. Ele vem como se fosse um de você. Ele é aquele cara que vai para a igreja, ele é aquele cara que é o pastor, ele é aquele cara que é o pregador, ele é aquele sujeito que é o ministro, é aquele sujeito que é boa gente, tudo bonzinho. Você olha para ele, é um cordeirinho, mas por dentro é um lobo devorador. Esse é muito mais perigoso. Porque o falso profeta, além de ter essa característica, ele conhece a Bíblia. E aí é que vem o problema. Ele enfrenta você no teu terreno. O falso Cristo, me permita usar nomes aqui, é um Henri Cristo, por exemplo, sem maldade com ele, mas é um pobre coitado que não engana ninguém, absolutamente ninguém, que tenha um mínimo conhecimento bíblico, tá? Agora, o falso profeta não. O falso profeta enfrenta você no teu terreno, ele abre a Bíblia na frente de você e dá uma interpretação equivocada a ela, e ele engana muito mais. Não sei, Wagner, se me fiz claro aqui nessa questão, tá bem? E tem um outro detalhe também do falso profeta, tá? Mateus 24, que é o mesmo sermão profético de Jesus, Wagner, ele diz assim, ó, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e aí vem o problema também. Farão tão grandes sinais, tão grandes milagres e curas, que se possível fosse enganaria até os escolhidos. Sem papa na língua aqui. São esses pastores que estão aí prometendo cura para todo mundo. Quinta-feira, dia da cura do não sei o quê. Sexta-feira, dia da bênção financeira. Quarta-feira, dia do não sei o quê. São exatamente esses homens que estão aí fazendo sinais e prodígios. Mas Deus está dizendo, são falsos profetas. E, infelizmente, Wagner, as igrejas hoje, os membros, eles querem igreja com milagre. Eles não querem a verdade. Eles querem milagre, eles querem dinheiro. E aí eles são enganados, por quê? São enganados pelo próprio coração. Wagner, Deus espera que uma pessoa procure uma igreja para entender a verdade, para ter uma expansão de consciência real, para poder despertar, para conectar-se com Deus. Mas o sujeito chega lá pro Wagner, por exemplo, Wagner, eu conheci uma igreja fantástica. Ah, o que deu? Não, eu fui lá, rapaz, o cara estava quebrado com a empresa, foi para aí, ficou rico. É o que eles querem. Então, são enganados pelos falsos profetas que estão só esperando esse tipo de gente que, infelizmente, ainda não entendeu que a igreja não é um banco. A igreja é um local para doentes, que querem curar a alma, que querem expandir a consciência, que querem realmente aprender com Deus. Certo. Bom, aqui tem uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu. Mas eu tenho a impressão que tudo isso acontecerá desde sempre. Existiram falsos cristos, falsos profetas. Você poderia ser mais específico? Você foi específico totalmente agora. Acho que essa pergunta... Na verdade, viu, Wagner, a pergunta, embora ela possa parecer ter sido já respondida, em realidade, parabéns para quem levanta a pergunta aí, tá? Porque assim... Cristo é mais específico. Se você observar, Wagner, eles dizem assim, Senhor, e Wagner, é importante entender isso. Você, até como um comunicador, pode entender isso melhor do que talvez a grande maioria. Você certamente já viu a importância da comunicação efetiva e correta. Quando eu digo que o sujeito é um enganador, o sujeito não é um mentiroso. O engano é mais complexo que a mentira. Porque o engano, por exemplo, eu diria assim, ó, você sabia que o Wagner tem 80 anos? Pô, isso é uma mentira deslavada. O cara olha para tua cara e diz, o Wagner não tem 80 anos. A mentira, o engano vem quando eu digo, olha, o Wagner deve ter aí por volta de uns 43 anos. Ou seja, está mais próximo da realidade, entende? Então, quando eu digo, o Wagner tem 43 anos, e o Wagner tem ou um pouco mais ou um pouco menos, isso é um engano. E é o suficiente para a informação estar errada.
Então, eu só quero colocar isso, tá? Pode-se ser mais específico? Pode. Cristo é muito específico. A pergunta foi, quando e que sinal? Cristo primeiro dá sinais, mas ele é específico no versículo 15, Wagner, quando ele diz, quando, veja que a pergunta foi, quando? Surgirão, tal. Quando, pois, a resposta dele agora, vir depois a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, ele foi mais específico, né, e a resposta é mais específica no 15, e ele aponta exatamente dessa forma, tá bem? Ele diz, quando você vir a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Bom, se eu entendi bem, em Daniel que vamos encontrar esse sinal específico, é isso? Veja, Wagner, exatamente. Imagine, Wagner, que você chegasse para mim e dissesse assim, Rogério, quando é que você vem me visitar aqui em São Paulo? Não sei, me parece que é em São Paulo que você fica, né? E eu te dissesse assim, olha, eu estou com uma série de compromissos, papai. Veja que eu não respondi você. Eu não te respondi ainda, né? Eu estou criando um preâmbulo para que você entenda melhor a resposta que eu quero te dar. Foi o que Cristo fez. Mas aí eu digo, quando eu conseguir fechar todos os meus compromissos, eu prometo que te faço uma visita. É disso que estamos falando, entende? Esse sinal específico está em Daniel. Ele falou, ó, em Daniel, e disse mais, quem lê, entenda. Não por mal, Wagner, mas quantas pessoas estão querendo entender? Quantas pessoas abrem a Bíblia de vez em quando? Não abrem. Quantas pessoas conhecem a Bíblia? Pouquíssimas. Quantas pessoas conhecem o livro de Daniel, que Jesus disse que é o livro que fala sobre o fim do mundo, e mais, especificamente, quando você ver, né, a abominação da desolação. Me permita, Wagner, de forma rápida, eu estou acelerando, porque eu sei que é muita informação, mas veja. Fica tranquilo. Veja só. Veja, Nabucodonosor, no livro de Daniel, o livro de Daniel começa praticamente com um sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei, foi o maior rei que o mundo já conheceu, todo mundo já ouviu falar da grande Babilônia, e ele tem um sonho, e ele sabia que o sonho era, como você quando tem aqueles sonhos, né, que você sabe que é um sonho aterrador, mas não lembra bem do sonho. E ele acordou, e ele sabia que o sonho era aterrador, era importante, chamou todo mundo, diz o texto, né, chamou os caldeus, os magos, os astrólogos, todo esse povo que está aí, tá? Sem maldade. Ele chamou todo mundo que está aí hoje, tá? Tudo que for religioso, espiritualista, espiritista, sabe, umbanda, ele chamou todo mundo. E aí, ele disse, olha, eu tive um sonho e eu quero saber o que significa o sonho. Mas para saber o que significa o sonho, vocês vão ter que me contar o que eu sonhei. Olha só o que ele pediu. E aí eles disseram, não tem ninguém que possa fazer isso, rei, né? Aí, ele então mandou matar todo mundo. Falou, não, então vocês não prestam para nada, vocês não conseguem nem, então mandou matar todo mundo. Chegou até Daniel, que era um dos sábios, porém era um dos sábios que servia ao Deus do céu, ao Deus único. Ele servia ao Deus único, só ele, né? Junto com Misael, Ananias e Azarias, que foram levados cativos, né? Que eram os hebreus que foram levados cativos para a Babilônia. E aí ele disse, olha, rei, há um Deus no céu que conhece os segredos. E ele diz o seguinte, o qual revela mistérios, ele fez saber ao rei o que vai acontecer no fim dos dias. Veja que o sonho que Deus deu a Nabucodonosor era para mostrar o que ia acontecer no fim do mundo, que Jesus, inclusive, colocou como resposta para a pergunta deles também no fim do mundo. E aí ele diz, né, vai mostrar para ele, e Daniel agora começa a contar o sonho que ele teve e interpretou. Essa profecia, Wagner, é belíssima e muito simples, não tem como negar. Muito simples, até porque muita coisa já aconteceu e a história comprova. Mas é no último capítulo de Daniel, que é o capítulo 12, que está especificamente essa questão. Veja que ele diz assim, né, quando vir depois a abominação da desolação, né, que falou o profeta Daniel. No capítulo 12, nos versículos finais, é o último capítulo do profético de Daniel, diz, desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta abominação desoladora, haverá 1290 dias. Veja que ele dá até um período. E daí ele diz, tu, porém, vai até o fim, porque descansarás, etc, etc, etc. Ou seja, a profecia termina
exatamente com o sinal que Jesus disse que aconteceria e que a gente deveria estar, que deveria entender. Tristemente, Wagner, olha, eu não conheço, assim, conheço nos dedos um ou outro pastor que entende alguma coisa disso. A maioria não faz nem ideia do que é isso. Está com o microfone desligado, Wagner. Ótimo, desculpa. Não, tranquilo. Que aqui perto do estúdio, a comunidade tem. Um dia tem samba, um dia tem isso, um dia tem aquilo. E eu estou em São Paulo. Perfeitamente. Não estou no sítio aqui, né? O sítio é mais tranquilo. Mas o livro do fim não é o Apocalipse. Pelo menos aqueles que se dizem cristão entendem que é o Apocalipse o livro do fim. Então, enganados ou não? Estão enganados? Veja, Wagner, na verdade é assim, o livro do fim, porque quando a gente fala de profecia, a maioria dos pastores e tal fala, né, das profecias de Apocalipse. Não são profecias do Apocalipse. O livro do fim é Daniel. E a profecia é Daniel. O Apocalipse é o que ele diz que é. Apocalipse 1, revelação. Então, veja, o Apocalipse, capítulo 1, inclusive em inglês, é Revelation, né? Apocalipse quer dizer revelação. Então, ora, se é revelação, tem que ser revelação de algo, Wagner. Então, o Apocalipse fala do fim, mas ele não é o livro do fim. O livro do fim é Daniel, porque é em Daniel que Jesus, inclusive, apontou. Porém, o livro do Apocalipse se torna um livro do fim, por quê? Porque ele abre a profecia de Daniel. Então, ele é o que ele próprio diz, né? Ele revela o fim, mas a profecia é Daniel, ok? Não sei se me fiz claro nessa resposta. Se não ficou, amplie aí a pergunta e a gente procura deixar isso mais claro. Tem mais. Aqui não para de chegar pergunta, graças a Deus. Fala-se muito sobre a batalha do Armagedon. O que é isso? Boa pergunta. Esse é o Sérgio que está perguntando para você. É só homem hoje perguntando, hein? Veja, quando você fala de batalha, né, imediatamente te vem à mente uma guerra secular. Bom, em primeiro lugar, Wagner, nós vamos ter, segundo a Bíblia, a Terceira Guerra Mundial. Isso vai acontecer. Infelizmente, vai acontecer, tá? A Bíblia não erra nas suas profecias, tá? Vai acontecer. Agora, a Batalha do Armagedon, embora muita gente pense que é essa a guerra, né, secular, civil, que vai acontecer, não é, tá? No livro de Apocalipse, capítulo 16, que é onde fala, né, do Armagedon, diz assim, ó, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, são espíritos de demônios, são pessoas, né, que são conduzidas por espíritos de demônios, e essas pessoas, diz o texto, né, fazem prodígios, fazem milagres, e vão ao encontro dos reis da terra, diz o texto, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então você, veja, Wagner, qualquer pessoa que abra um pouquinho a mente nesse momento vai ver que isso já está acontecendo. Para você ter ideia, o Papa, junto com os grandes líderes da Terra hoje, através do G8, já está unindo esses reis todos, certo? Já estão se unindo. O ecumenismo, que muita gente pensa que é bom, que é a união das igrejas que está acontecendo, só para você ter ideia também, o ecumenismo já reúne hoje mais de 250 grandes instituições eclesiásticas, grandes igrejas, por assim dizer, e estão se unindo todos ao papado, todos. Os valdenses, que foram perseguidos no passado, se uniram ao papado. Os adventistas, que eram terminantemente contra o que o papado ensina, estão unidos ao papado. Os valdenses, perdão, já falei, os luteranos, que Lutero, inclusive Lutero foi perseguido pelo Papa constantemente. Se Lutero soubesse hoje que a igreja luterana está unida ao papado, ele reviraria na cova, né? Então, assim, eles estão se unindo, e o que vai acontecer? Veja que ele diz isso, daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí diz assim, eis que veio como ladrão. Então Jesus está dizendo, olha, para vocês que estão se unindo aí, querendo perseguir o meu povo, porque eles querem perseguir o povo de Deus. O objetivo deles é o povo de Deus, não é por assim dizer, o povo comum. A guerra deles é uma guerra religiosa. Eles querem acabar com o Wagner, que de repente tenta ensinar para as pessoas a verdade sobre Deus.
Eles querem acabar com tudo isso. É só você ver agora, nesse exato momento, né, há um deputado tentando aprovar uma lei, tentando sancionar uma lei que proíbe a pregação religiosa. E isso é absurdo, né? O livre-arbítrio é dado a todos. Cada um é livre para seguir o que quiser, ensinar o que quiser. Aceitar ou não é prerrogativa tua e minha. Você pode vir me falar o que quiser. Eu vou aceitar ou não, segundo o livre-arbítrio que me foi dado, né? Mas, resumindo essa história, diz: estes combaterão contra o Cordeiro, então eles vão combater com o Wagner, com o Rogério, com todos que realmente querem manter princípios bíblicos, né, para nortear sua conduta, e eles vão guerrear, mas diz, combaterão contra o Cordeiro. Eles não sabem que, na verdade, a guerra deles não é contra nós. A guerra deles é contra Cristo, é contra Deus. E Deus vai intervir nesse momento. E aí diz o texto de forma brilhante, né? Eles combaterão contra o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Então, Wagner, quando você fala do Armagedon, por exemplo, né? O Armagedon é essa batalha, ok? Essa batalha é a batalha do Armagedon. É o mundo religioso em conflito contra os poucos, entre aspas, teimosos, como o Wagner, como a Cris, como, enfim, como o Rogério, que não aceitam que se empurre dogmas goela abaixo. Certo, estou entendendo. Perdão, Wagner, me desculpe, tá? Perdão, só para... tenha em mente, Wagner, que isso já aconteceu no passado, tá bom? A Inquisição, onde o papado, através dos reis da época, Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, né? Todos aqueles reis perseguiram e mataram, torturaram, queimaram na fogueira mais pessoas, mais cristãos do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. Olha só o que aconteceu. Por 1260 anos, o papado fez essa perseguição contra os cristãos, dizendo que eram feiticeiras, que eram bruxas, que era isso, que era aquilo, mas na realidade eram cristãos que não se curvavam aos dogmas papais. Tá ótimo, meu querido. Agora, para encerrar essa live, que hoje eu falei para você que era só meia hora, mas o negócio aqui tá quente, graças a Deus, tá muito bom. Como escapar do fim do mundo? O que fazer? O que a gente pode fazer? Inclusive, tem uma pergunta aqui aproveitando essa pergunta, tem uma pergunta do Fabrício aqui no chat. Tem alguma igreja como instituição pregando a verdade dentro dos templos? E qual a característica de uma igreja da verdade de Cristo no fim dos tempos? Olha só, calhou as duas perguntas em uma só, né? Já aproveitei. Ok, claro. Wagner, veja, eu gostaria realmente muito que houvesse uma igreja hoje preenchendo esse lugar. Gostaria, realmente gostaria, porque eu imagino que essa igreja seria uma bênção para todas as pessoas. Se existe, eu não conheço, tá? Eu conheço, por exemplo, a igreja adventista do sétimo dia, que é uma igreja que ela já arriscou e já foi uma igreja que ensinou esse tipo de coisa. Ela já ensinou isso, ela já ensinou contra o papado, ela já ensinou, sabe, essas mensagens pesadas, mas que são reais, corretas, né? Ela já guardou como igreja, como instituição, os mandamentos da lei de Deus, tá? Ela já fez isso tudo. Hoje, infelizmente, ela não faz mais. Ela abandonou, por exemplo, a crença do primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento ensina claramente: não terás outros deuses diante de mim. E ela abraçou a Trindade, por exemplo, que é um dogma católico, é um mandamento católico. Entende? Então, ela não preenche mais esse requisito, ela preenchia no passado, tá? Não preenche mais. Então, hoje, né, a característica da verdadeira igreja de Deus hoje é o que diz a Bíblia. Apocalipse mostra claramente: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Jesus e guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, são duas características que a igreja tem que ter. Tem que guardar os mandamentos de Deus. Quantos? 10, não 9, não 8, 10 mandamentos. Né? A segunda premissa é testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19:10 vai dizer: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, é o espírito profético. É conseguir, Wagner, mostrar pelas profecias de Deus
o que está ocorrendo hoje. Esse é o chamado espírito de profecia ou o espírito profético, que hoje também eu não conheço uma igreja que faça isso. Talvez exatamente por medo do Papa, né? Porque hoje, para pregar, para ensinar o que tem que ensinar, você vai cair em Apocalipse 13, falando da besta que sobe do mar. E a besta que sobe do mar é o Papa. E quem tem coragem de falar contra o Papa, né? Até entro na tua pergunta agora, Wagner, né? Para encerrar, como escapar do fim do mundo? O que fazer? Olha só como estão concatenados o que você falou com muita maestria. Estão juntas, né? Olha só. Diz o Apocalipse no capítulo 17. Adoraram o dragão que deu a besta ao seu poder. E adoraram a besta, dizendo, besta é o Papa. Quem é semelhante à besta? Quem é semelhante ao Papa? Quem poderá batalhar contra ele? Quem pode batalhar com ele? Quem é que vai se levantar contra ele? Aos olhos do mundo, ele é um santo. Como é que você vai se levantar contra o Papa? O Papa hoje é a figura mais forte no mundo. Locais que o presidente dos Estados Unidos não entra, ele entra. Ele é aceito por todos. Ele é visto como um santo. É por isso que diz, né, que o próprio inimigo se transforma em anjo de luz. Os falsos profetas, né, vêm como cordeiro, mas são como dragão. Então, respondendo finalmente a tua pergunta, de forma mais direta, né, Apocalipse 17, capítulo 12, até o versículo 14, diz, os 10 chifres que viste, esses 10 chifres são os 10 reis, o mundo já, o planeta Terra já está dividido em 10 regiões, nós já temos o G8, faltam 2 só, né, pode ser até o presidente do Brasil, um deles, amanhã depois, né, não quer dizer que seja esse presidente, pode ser um outro, pode ser esse, isso a gente não tem ainda muito claro, né, mas fato, né, G8 vai virar G10, estão falando que vai virar G12, não, vai ser G10, serão 10. O mundo está dividido em 10 pedaços, por assim dizer, cada um vai ficar com um pedaço, e esses vão controlar as pessoas, né, e diz, os 10 chifres que vi são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, o Papa está reunindo eles, vai reunir de novo, e aí, olha só o que diz Apocalipse 17. Estes têm o mesmo intento, ou seja, eles têm o mesmo objetivo, entregarão o seu poder à besta, como foi feito no passado, que entregaram o poder ao Papa, e o Papa daí fazia e desfazia através deles. E aí, estes combaterão contra o Cordeiro, que eu falei, mas o Cordeiro os vencerá. Então, hoje, os senhores do mundo estão se reunindo, o Papa está se reunindo com o presidente dos Estados Unidos, daqui a pouco vão se reunir todos eles para perseguir os verdadeiros cristãos na Terra. E aí, né, eles realmente acreditam que vão vencer, realmente acreditam. Mas aí, encerro com o livro de Salmos, que apresenta uma coisa, para mim, assim, fantástica, que vai junto com isso, né, diz assim, Deus, sabendo tudo isso que iria acontecer, diz, por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Por que estão se amotinando, se aglutinando tudo, se juntando tudo? Os reis da terra, veja bem, se levantam e os governos se consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Isso que está acontecendo agora, tentando proibir de se pregar a Deus, tentando proibir que as pessoas sigam a Deus segundo os ditames de sua consciência. Vamos romper as ataduras, não queremos mais saber nada de religião, nada de Deus, nada de Cristo, nada de nada disso. Aí olha só o que ele diz. Aquele que habita nos céus rirá deles. Ele vai rir deles, porque o que é o homem, o pó da terra, querer combater contra um Deus? Eles acham que estão fazendo uma grande coisa, vai. Acham que estão realmente conseguindo uma coisa maravilhosa. Deus ri, diz o texto. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Quando Deus disser, a partir de agora vocês estão por conta de vocês, aí eles vão perceber o que fizeram. Porque aí Deus os abandona e agora o diabo toma conta de cada um deles. E quando o diabo toma conta deles, vai ser triste de ver. Triste, acredite. Aí ele diz, ó, tu os esmigalharás como vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. E Wagner, olha só que impressionante isso que está aqui no livro de Salmos. Diz assim, agora, pois, ó reis, sede prudentes. Vocês ouviram, o Senhor vai rir de vocês. O Senhor vai castigá-los. Então, parem com isso. Parem de querer fazer as pessoas sofrer. Parem com essas atitudes arbitrárias. E olha só o que estamos vivendo no Brasil, inclusive. Olha só o que ele diz. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra.
Olha o chamado para os juízes hoje. Tem muita gente aí, Wagner, que eu estou vendo, a gente vê nas redes sociais, falando, assim, querendo arrebentar os juízes do Supremo no meio. Não aguentam mais, né? Nós temos que ter pena desses juízes do Supremo. Pena. Porque o que vai acontecer com eles, se continuarem nesse caminho, eu não gostaria de passar por 1% do que eles vão enfrentar. Não gostaria. Entende? E aí, veja, Miqueias 3:11 para finalizar. Os seus juízes dão as sentenças por suborno. Não adianta ficar bravo com o Rogério. O Rogério não falou nada. É o que está escrito, é Deus falando. Por amor a eles, para que eles não passem pelo que vão passar daqui a pouco. Os juízes dão as sentenças por suborno. E os seus sacerdotes, os pastores, ensinam por interesse. Dinheiro. Queremos dinheiro. Dá dinheiro. Né? É só ver o que está aí. Né? E os seus profetas também adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então, eles estão dizendo, né, os próprios pastores hoje, você fala, por exemplo, contra esses pastores que estão fazendo essas lambanças, vendendo tijolinho para a igreja, isso e aquilo, e aí ele ainda fica bravo, e diz, não, eu sou servo do Senhor. Não, Deus está dizendo, né, eles estão dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Deus está dizendo, não, eu não conheço vocês. Wagner. É uma grande explicação. Eu nunca vi alguém explicar, gente, e vocês vê, sem ele falar nenhuma palavra que é proibida no YouTube. Ele falou tudo sem ter perigo de cair a rede social. E falou tudo bonito. Hoje tem que se cuidar com tudo, né, Wagner? É verdade. Tem que cuidar com tudo que fala. Eu fiquei olhando aqui e falei, nossa senhora, e eu gelei aqui. Falei, opa, a gente não combina nada, gente. O negócio aqui é um bate-papo ao vivo. O Rogério veio, a gente não se conhecia, através da Cris de Pascoal, da TV Cron, que é nossa parceira. Ela falou, conversa com o Rogério, ele vai te passar um ensinamento para a TV Galáctica, para as plataformas, TV Cotia, Facebook, podcast TV Galáctica. E olha, realmente, muita gente aqui ouviu. Inclusive, eu tenho aqui a Beth, né? Boa noite a todos. Essa live é maravilhosa. O Fabrício agradeceu. A Madalena, boa noite, gratidão. O Fabrício foi o que fez alguma pergunta, não foi? Foi. O Enzo, mito ou realidade? Realidade completa, né? Wagner, eu entendo, Wagner, né, que, assim, as pessoas têm o direito de duvidar, né, porque, afinal de contas, a gente está falando de um livro, e eu escuto muito isso, sabe, Wagner, me dizem assim, Rogério, me dizem, acredite, né, tem aqueles que odeiam a gente, tem muita gente que nos ama, graças a Deus, né, que morreriam no nosso lugar, mas tem gente que nos odeia, né, não estou preocupado com isso, não, eu não estou aqui para fazer amigos à base da mentira, né, porém, Wagner, é interessante notar, sabe, eu vejo, por exemplo, algumas pessoas que dizem assim, mas a Bíblia foi escrita por homens, como quem diz, né, você está dizendo que isso aí é a palavra de Deus, mas foi escrita por homens, ora, eu não conheço, Wagner, um livro que tenha sido escrito por um cavalo, você conhece? Todos os livros foram escritos por homens, agora, a diferença é que a Bíblia prova a sua autenticidade, né, nas mãos de Deus, Wagner, porque nós estamos falando de uma profecia, Wagner, tem centenas, a gente pode falar de muitas aqui, entende? E mostrar dados, datas de quando ocorreram. Veja, isso que Jesus, por exemplo, a gente citou de Mateus 24, ele falou há mais de 2.000 anos atrás, Wagner, para pensar. Miqueias, mais de 3.000 anos atrás, Salmos, mais de 3.000 anos atrás, escrito por Davi, Daniel, mais de 3.000, quase 3.500 anos antes, escrito. Quer dizer, né, como é que você vai duvidar? Como é que esses homens sabiam que isso tudo ia acontecer? É só olhar, está acontecendo ao nosso redor. Você já disse sua história de vida, né? Quando você tomou, né, a soda cáustica que você falou, né? Então, tudo isso já veio mostrando que você realmente é um ser de Deus, é um escolhido de Deus, né? Em tudo isso, né? Wagner, veja, eu não falei dos sonhos que eu tive, né? Um dia, quem sabe, se lhe interessar, a gente pode falar, né, dos sonhos que Deus me dava com 7 anos de idade. Eu não gosto muito de falar das minhas experiências pessoais, porque eu confesso para você que, assim, não é que eu tenha nenhum problema quanto a isso, mas eu evito muito falar de mim mesmo, entende? Eu creio que
os horários são valiosos, e a gente tem que falar de quem realmente merece que se fale, que é Cristo. As pessoas, infelizmente, o nome de Cristo e o nome de Deus está na mão de muitos falsos pastores, enganando as pessoas. E é preciso que se tenha coragem, Wagner, de falar essas coisas, entende? Porque senão as pessoas continuam sendo enganadas. Às vezes as pessoas me dizem assim, você não tem medo de morrer? Claro que eu tenho medo de morrer. Agora, hoje, para mim, Wagner, por assim dizer, eu vou morrer fácil se eu não falar o que Deus me mandar falar. Daí eu vou morrer fácil. Enquanto eu fizer o que Deus me manda fazer, eu corro muito pouco risco. Nossa, o pessoal tá aqui, ó. Excelente explicação, dizendo toda a realidade. Olha, parabéns, realmente você veio aqui trazer esse conhecimento para a gente, esse aprendizado, e a TV Galáctica aqui agradece muito a você. Queria que você deixasse suas redes sociais, deixasse os contatos para o pessoal entrar em contato. Quero te agradecer muito mesmo. Ok, eu que agradeço, Wagner, agradeço a todos que nos assistiram, que irão nos assistir ainda através das várias, né, TVs ligadas à TV Galáctica. Agradecer também, Wagner, a você pelo convite, né? Estou à sua disposição quando você quiser. Claro, a agenda da gente é um pouco corrida, mas dê um alô se quiser dar continuidade, se quiser falar de outras profecias, as experiências que a gente tem. E quero agradecer de forma toda especial também a Cris, uma amiga excepcional que eu aprendi a amar com todo carinho. E também, claro, a todos que nos ouviram, que nos ouvem, deem o seu like, né, curtam, busquem, compartilhem, gente, lembre-se, de graça recebeste, de graça dai, né, você recebeu de graça, dê de graça também, o conhecimento, né, assim como você se gostou, faça com que outros também cheguem até lá, né, e para aqueles que quiserem saber mais especificamente sobre isso, www.averdadesobrefim.com.br, YouTube, canal do YouTube A Verdade Sobre o Fim. Se prepare, porque vai doer, vai machucar, quem sabe muita coisa que você aprendeu de pastores e que você vai perceber que está errado, mas lembre-se, a verdade dói, mas ela liberta, ela cura, tá bem? Muito obrigado novamente, Wagner, que Deus te abençoe grandemente. Eu que agradeço em nome meu, em nome da minha esposa Karen Rodrigues, em nome da TV Galáctica, TV Kron, TV Cotia, Rádio Cotia, Rádio WArt e todas as 8 plataformas que estão ligadas aqui no podcast da TV Galáctica. Muito obrigado, pessoal. E daqui a pouquinho, não percam, Vera Mafeza aí falando sobre as máquinas. Obrigado, meu querido. Paz e luz. Amém. Obrigado.